Pessoal, eu recebi essa notícia aqui, que aconteceu aqui num portal em Joinville, e recebi de várias famílias aqui de Joinville, região, inclusive de São Paulo. A pessoa fica um pouco preocupado quando aparece algo que parece ser assustador às famílias educadoras. Vamos ver o que que eles estão falando aqui, se isso é uma novidade para nós. Homeschooling. Justiça declara inconstitucional lei que permite ensino domiciliar em Santa Catarina. E aí a gente tem aqui um subtítulo. Decisão do órgão especial do TJSC foi unânime. A gente tem que entender a primeira coisa aqui que é importante, que isso aqui é uma notícia, então ela precisa de uma headline chamativa. E isso realmente funciona, né? Porque chamou atenção, eu recebi um monte de mensagens sobre a mesma coisa aqui. Vamos tentar avaliar isso. Vou colocar meu vídeo aqui do lado direito. A Lei de 3 de novembro de 2021, que altera outra lei, que dispõe sobre o sistema educacional, o sistema estadual de educação para permitir a educação domiciliar, o chamado homeschooling, em Santa Catarina foi declarada inconstitucional. Olha, eu imagino que vocês leram até aqui. Provavelmente leram até aqui, já ficaram todo mundo ficou assustado. Como sustentado pelo Ministério Público de Santa Catarina, o MPSC, a decisão pela inconstitucionalidade foi feita em unanimidade. Poxa vida, foi unânime no órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em julgamento realizado na última quarta-feira, dia 1º. Pessoal, o que a gente vai ver aqui, já vou adiantar para quem é apressadinho, que aqui os promotores, os operadores do direito não estão fazendo nada mais do que deveriam fazer, tá bom? Então, às vezes eu vejo que as famílias elas ficam achando que os promotores estão contra a família. Na verdade, a gente tem que imaginar, eu sempre penso por esse lado, que eles estão tentando defender a família, as crianças, tá bom? Porque nem todo mundo realmente quer ser responsável pelas crianças e nem todo mundo quer de fato educar em casa. A gente tem que entender isso. A ação foi ajuizada pelo Centro de Apoio Operacional do Controle da Constitucionalidade do MPSC, o SECOM, agindo por delegação da Procuradoria-Geral de Justiça. Na ação, o Ministério Público sustentou a existência de inconstitucionalidade formal em razão da ofensa às regras de competência, olha só, ofensas, regras de competência e iniciativa legislativas. A gente já vai entender o que significa isso. O SECOM defendeu que a lei interfere na competência privativa da União, ou seja, não é competência do Estado de Santa Catarina, esse é o entendimento. É competência da União, da Federação, do Lula, nesse momento, para legislar sobre diretrizes e bases da educação, em afronta ao artigo 8º da Constituição Estadual e ao artigo 22, inciso 24 da Constituição da República, e também usurpa a competência municipal para dispor sobre os sistemas municipais de ensino e seus respectivos órgãos, conferindo-lhes novas atribuições de cunho avaliativo e fiscalizatório. Eles estão dizendo que a gente está mudando tudo e ainda colocando para o município aquilo que não é dever do município. Acrescentou o Ministério Público ainda que, ao disciplinar o tema por iniciativa legislativa parlamentar, a lei estabelece novas atribuições aos órgãos da administração pública. Ela está dizendo que não é assim que funciona, não deveria ser, violando a previsão de outros artigos da Constituição Federal. Análise do TJSC. Em seu voto, que foi seguido por todos os integrantes do órgão especial do TJSC, a relatora da ação, desembargadora Maria Rita, fez menção à relevância da argumentação do Ministério Público, presente na medida em que o STF já afirmou o entendimento de que o homeschooling, apesar de compatível com a Constituição Federal de 1988, não é garantia constitucional nem consubstância regra auto-aplicável. Ela defende que essa regulamentação depende de criação e regulamentação prévia e originária pelo Congresso Nacional, por meio de lei federal. Tá bom? É isso que aconteceu aqui, é isso que aconteceu no Espírito Santo, é isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, é isso que aconteceu em São Paulo.
Todos os ministérios públicos agiram da mesma forma, dizendo que não é competência do Estado ou do município, mas é uma competência federal. Exatamente da mesma forma. Nós temos visto essa novela há anos da mesma forma, e ainda existem famílias que ficam assustadas com isso. Isto porque é de competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. O SECOM destacou que a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, a LDB, estruturou o ensino nacional a partir da premissa fundamental da presença do aluno em sala de aula. Pessoal, o que a gente tem que entender e lembrar? Antes de 88, educar em casa era constitucional. 88 isso muda. Já nos anos 90, a gente já vê gente brigando para que isso volte, a educação domiciliar volte. A gente tem que entender um pouco da história e por que isso tem acontecido. E aqui nada mais do que eles estão fazendo é o quê? Eles falaram que não é constitucional, né, que o município não tem esse poder para fazer isso e que a federação ela precisa legislar sobre isso. E agora o que eles estão fazendo aqui? Apresentando a lei. Simples. E como a lei ela é estruturada para que a criança vá para a escola, tudo é embasado em escola. E eles estão dizendo aqui, que a gente tem que mandar para a escola e que a gente tem que fazer isso a partir de 4 anos. Dever dos pais responsáveis, efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Assinalou também que o Estatuto da Criança, o ECA, repete essa norma ao inscrever em seu artigo 55 os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Tá bom? Eles estão apresentando aqui para a gente o que é, exatamente o que é. Instituir o direito à educação domiciliar no estado de Santa Catarina é contradizer toda a legislação federal e a política pública adotada em ambiente nacional, ultrapassando os limites da suplementação que compete ao Estado no âmbito das competências legislativas concorrentes. Tá bom? Ou seja, não tem lei. A gente está querendo fazer isso agora aqui em Santa Catarina, isso aconteceu em São Paulo, aconteceu no Paraná, aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu no Espírito Santo, a mesma coisa. E aí ele vai falar da obrigatoriedade dos pais de matricularem seus filhos na escola. O que eu tenho a dizer sobre isso? Nenhuma família que faz educação domiciliar de forma responsável, que tem uma estrutura, que tem um currículo, que tem material didático, esse material está alinhado à BNCC, isso é extremamente importante. Muitas vezes a família acha que eu falo isso, a Emerson quer vender. Usem material didático alinhado à BNCC. Usem, porque isso defende vocês. Ou seja, vocês estão usando o mesmo material que a escola usa nas escolas. Estão fazendo muito mais do que isso. Isso é uma segurança, porque se vocês chegarem na frente de um promotor que está fazendo o papel dele, vocês vão poder apresentar algo que de fato ele conheça. Mas muitas vezes a família ela faz ao contrário. Em vez de ela usar o material base, o material curricular, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, ela vai e pega complementos, compra o material da mãezinha A, da família B, do paizinho C, e acha que isso é currículo. Muitas vezes essas famílias não têm competência para montar um currículo alinhado à BNCC. E isso é extremamente importante, porque isso gera segurança. As mesmas famílias que querem legislação, que querem ser defendidas por uma lei, são as famílias que não seguem um currículo base alinhado à BNCC. Eu digo para vocês, não adianta se assustar com isso, porque isso é o que tem acontecido. Vamos entender, aqui a gente precisa de fato entender que o operador do direito aqui, o promotor, ou enfim, o juiz, ele está atendendo ao que está escrito na lei. E se você for chamado para apresentar, se você tiver a oportunidade de apresentar, porque em muitos casos não tem nem isso, você tem que ter algo palpável. Ah, mas eu acho que isso é melhor para o meu filho. Você está dando um tiro no próprio pé. Então entenda o que está escrito aqui. Ele está dizendo basicamente que nós precisamos aqui, ó. Ela defende que essa regulamentação, quem defende? O que foi feito lá, ó, o julgamento em 2018. Depende de criação e regulamentação prévia e originária pelo Congresso Nacional por meio de lei federal. Ou seja, enquanto não houver uma lei federal, todos os ministérios públicos irão derrubar lei. Acreditem em mim, é isso que tem acontecido, esta é a jurisprudência que tem feito com que tudo seja derrubado, tá bom? Então eu espero que esteja aí claro para vocês. Vocês podem ler isso nas decisões que aconteceram em São Paulo, Rio Grande do Sul,
Paraná, Espírito Santo, né, deve ter mais algum que eu não me lembro, tá bom? Não fiquem assustados, façam e continuem fazendo uma educação responsável. Agora, se você está fazendo, comprando simplesmente materiais aleatórios, e você, porventura, cair numa situação dessa aqui, né, de denúncia, de Ministério Público, eu realmente acredito, infelizmente, que você terá problemas e vai ter que matricular o filho na escola, tá bom? Esse é o meu entendimento, eu espero que a gente esteja ajudando, mas assim, não faça as coisas de qualquer jeito, porque é responsabilidade dos pais, né? Se é para fazer de forma a assumir a educação dos filhos, assuma de forma responsável. Mas fiquem com Deus, espero que eu tenha ajudado aí com essa leitura em conjunto dessa notícia que saiu aqui em Joinville, tá bom? Um abraço. Deixar um legado da graça divina.